Olá, alunos e alunas de AM. Desculpem ter colocado essa aula só na sexta-feira, mas eu tive muitos problemas técnicos para gravar essa aula, mas, bom, finalmente agora estamos aqui com a nossa videoaula de número 6. Nessa aula, nós vamos tratar então de interações elétricas das moléculas. Novamente seguindo o Atkins de Paula, Físico-Química. Agora a gente segue então o capítulo 18, as sessões 1, 2 e 3. Então, começando o assunto. A primeira coisa que a gente tem que tratar para descrever as interações elétricas são momentos de dipolo. Então, o que é um momento de dipolo e por que ele aparece? Vamos lá. Então, o momento de dipolo ele vai existir na molécula pelo seguinte: como a gente já viu na aula anterior, a gente tem moléculas polares, as quais vão ter mais carga em uma região e menos carga em outra região. Isso vem pela diferença de eletronegatividade dos elétrons envolvidos na ligação. Ok? Então, é basicamente essa figura que a gente está vendo aqui. A gente tem uma região com carga menos Q, uma região com carga mais Q, uma separação de R entre essas duas regiões. Isso vai gerar um momento de dipolo que a gente chama pela letra μ, ok? E esse momento de dipolo vai ter seu módulo definido, então, por Q, a carga Q, vezes R, que é a separação entre as duas moléculas, ok? Então, no SI ele tem uma unidade de Coulomb vezes metro, cm, mas a unidade usual é debye, ok? Porque fica numa escala um pouco mais próxima realmente do que é observado nos valores de momento de dipolo para moléculas polares. Então, no fim das contas, um debye ele vai ser equivalente a 3,333564 vezes 10 a menos 30 coulomb-metro. Então, por esse fato da gente estar a escala das moléculas está aqui perto de um debye, que é 10 a menos 30 coulomb-metro. A gente acaba adotando então o debye porque não tem que carregar tanto número por conta desse expoente 10 a menos 30 ser um pouco mais maçante de escrever. Então a gente faz as contas em debye normalmente. Você pode, no fim, converter para o sistema internacional, não tem problema nenhum. Ou fazer em coulomb-metro e converter para debye, isso é simples, ok? Então, continuando com o momento de dipolo, vamos averiguar o seguinte exemplo, ok? Então, a gente tem uma carga menos E e a gente tem uma carga E, separadas ambas por 1 ans. Qual vai ser o momento de dipolo delas? Então, o momento de dipolo vai ser o seguinte, que é a carga, então 1.6 vezes 10 a menos 19 coulomb, vezes 1.0 vezes 10 a menos 10 metros. Isso vai dar, então, 1.6 vezes 10 a menos 29 coulomb-metro, que, convertendo para debye, dá 4.8 debyes. Então, aqui a gente vê que é bem mais fácil usar essa unidade de debye nesse caso. Seguindo, então, a gente volta ao caso das moléculas polares. Então, foi o que a gente tratou na aula anterior. Elas, por terem uma diferença de carga, ou seja, terem uma região com mais carga e outra com menos carga, elas vão ter um momento de dipolo permanente, que surge, obviamente, por conta da diferença nas eletronegatividades, ok? Que foram, basicamente, que eu expliquei na aula anterior, que você pode, inclusive, obter essas diferenças de carga em função das eletronegatividades, ok? Diferença de eletronegatividade, desculpe. Então, aqui eu listo algumas moléculas polares e seus momentos de dipolo. Então, a gente tem o CCl4, que não tem momento de dipolo, H2 não tem momento de dipolo, afinal, ela não é polar. Já H2O, uma molécula conhecida por ser polar, tem um momento de dipolo de 1.85 debye. E HCl, então, tem um momento de dipolo de 1.08. E o HI, um iodo, tem 0.42 debye de momento de dipolo. Isso é muito importante, porque a água, por exemplo, tem toda uma rede de ligações de hidrogênio
que ela vai surgir por conta desse momento de dipolo dela, ok? Então, é bastante importante a gente considerar essas interações elétricas das moléculas. Mas, ligação de hidrogênio é assunto para a próxima aula. Nessa nossa aula, a gente continua, então, com apenas interações intramoleculares. Então, o momento de dipolo também pode surgir devido à simetria da molécula, não sendo o caso de uma molécula heteronuclear. Então, o ozônio, que tem 3 oxigênios, então, teoricamente, não há diferença de eletronegatividade entre esses átomos, a gente pode ter o surgimento de um dipolo pela organização geométrica dessa molécula. Então, a gente tem aqui um oxigênio embaixo, um pouco mais em cima e o outro um pouco mais embaixo. E isso causa, então, um certo acúmulo de cargas, e isso leva a um dipolo. Essa região vai ter menos carga que essa região aqui. Então, ela fica positiva e essa negativa, e isso gera, então, um dipolo nessa direção. E também moléculas que são heteronucleares podem não ter dipolos, mesmo tendo diferença eletronegatividades. Vamos olhar a molécula de dióxido de carbono, por exemplo. Então, a gente tem, basicamente, um dipolo é formado nessa direção e outro nessa direção. A gente tem oxigênio, carbono, oxigênio. Então, a gente vai estar formando esse dipolo de maneira cancelando um ao outro. Então, no final, o momento de dipolo total é 0. Isso já nos leva a uma primeira aproximação. A gente pode aproximar o momento de dipolo total, a soma vetorial de vários momentos de dipolo. Basicamente, eles são vetores, a gente pode somá-los. Então, basicamente, se eu tenho um momento de dipolo Mi1 e um momento de dipolo Mi2, o Mi total, que vai ser o Mi, é a soma Mi1, Mi2. Aqui, no caso, essa soma vetorial gráfica aqui sendo mostrada. Então, a gente pode já tratar de uns sistemas um pouco mais complexos, como o de clorobenzeno, que pode ser aproximado à soma de momentos de dipolo de clorobenzenos. Então, passamos isso. Aqui a gente tem um clorobenzeno. Então, um cloro ligado a um benzeno. Okay? Ele perde um hidrogênio e entra esse cloro no lugar. Isso leva à formação desse dipolo que vocês estão observando aqui. Okay? Então, com isso, eu quero descrever o diclorobenzeno. O diclorobenzeno, então, eles são 2 cloros ligados no benzeno. Então, eu tenho aqui esse dipolo aqui e esse dipolo aqui. Eu sei que o dipolo do clorobenzeno é 1,57. Então, eu posso fazer que esse é Mi1 e esse é Mi2, somo esses dois e acho, então, um valor de 2,7 dBi para o dipolo. Mas, o observado, de fato, né, que a molécula de diclorobenzeno nessa configuração tem, 2,25. É uma aproximação, funciona até certo ponto. Vamos ver mais um caso. Então, aqui a gente tem esse que está em cima e esse totalmente oposto que está embaixo. Obviamente, a soma dos dois é 0, assim como a gente viu para o dióxido de carbono, e o observado também é 0. Então, aqui funcionou perfeitamente. E mais um caso, então, a gente tem esse com esse dipolo aqui e esse outro dipolo aqui. A gente soma eles e encontra... vou trocar a câmera aqui. Encontra 1,6, o valor calculado, e o observado, na verdade, é 1,48. Então, há uma pequena diferença entre essa aproximação feita a partir do clorobenzeno para obter o dipolo de clorobenzeno, mas é algo que, digamos, nos dá um valor próximo ao que é de fato observado para essas moléculas. Mas eu só mostrei a soma gráfica para vocês dos dipolos. Na verdade, a gente pode... bom, para obter os valores que eu mostrei para vocês antes, vocês têm que realmente aplicar uma equação que vai somar ambos, né? Então, a gente tem aqui, no caso, uma soma vetorial, aproximada por este valor aqui, que, se as magnitudes dos dois dipolos for igual, como foi no caso do diclorobenzeno, a gente vai acabar com esse 2001
cosseno de 1 meio de θ. E 1 e 2, afinal, se as magnitudes são iguais, tanto faz qual dos dois você escolher. Ok. E tem uma maneira melhor de se calcular o dipolo total, que é somar as cargas parciais em cada átomo. Okay? Então, dessa maneira, a gente determina de fato o dipolo sem ter que aproximar vários dipolinhos. A gente simplesmente soma todas as cargas e obtém, então, o dipolo total. E como eu faço isso? Bom, vamos lá. Então, primeiro você soma os dipolos em x. Então, o somatório de QJ, XJ, então XJ sendo a coordenada x, e o QJ a carga desse átomo, J. Então, J sendo todos os átomos do sistema. Você faz o mesmo para o Y, a carga vezes a coordenada Y de cada átomo J, e para o Z também a carga e a coordenada Z de cada átomo do sistema. No fim das contas, você vai ter, então, o módulo do dipolo vai ser dado por μx ao quadrado, μy ao quadrado e μz ao quadrado, tudo isso raiz quadrada. Basicamente, o módulo do vetor, ok? Mas aqui você já obtém as coordenadas vetoriais, você sabe, por exemplo, para onde o vetor está apontando exatamente. Então, vamos usar essa equação para fazer um cálculo de fato de um grupo amida. Por exemplo, uma amida a gente vai ter aqui, na verdade, ela é só parte de uma molécula maior. Então a gente tem um H, um hidrogênio, um nitrogênio, um carbono, um oxigênio, ok? As cargas parciais de cada um desses átomos vai ser dada por essa tabela aqui, ok? Então, se a gente tem um C com uma dupla ligação a um oxigênio, a gente tem uma carga parcial nesse carbono de mais 0,45, que é esse caso aqui. Ok? Esse oxigênio não tem nenhuma outra ligação depois, então ele tem que fazer uma ligação dupla com carbono. Então ele vai ser esse caso aqui desse carbono que tem uma ligação dupla com um oxigênio. Esse oxigênio vai ter essa carga parcial de menos 0,38, ok? E esse nitrogênio vai ter menos 0,36 de carga parcial. E o hidrogênio vai ser, então, esse caso do hidrogênio ligado ao nitrogênio, que tem mais 0,18 de carga parcial. Então, como a gente faz isso? Bom, agora eu mostro para vocês na lousa. Bom, vamos então calcular esse dipolo que está na molécula sendo mostrada ali no slide para vocês. Okay? Vamos lá. Calcular primeiro esse dipolo em X. μx. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, pegar a molécula, o átomo de hidrogênio da molécula. Então, E, a carga desse átomo, vezes, então, a posição desse átomo no eixo X. Então, a gente também pega o segundo átomo, que é o de nitrogênio, que é N de X. Faz o mesmo, então, o átomo de carbono. C vezes, então, o carbono em X. Ótimo. Então, seguimos na próxima linha, mais a carga do átomo de oxigênio vezes a posição do oxigênio em X. Então, quem são esses valores? Então, a nossa carga do átomo de hidrogênio é 0,18 cargas eletrônicas, como está mostrado na tabela do slide. Ok? Vezes, então, sua posição X. Sua posição em X é 182 picometros. Okay? PM. Quem consegue ver por conta da resolução? Mas acho que é possível. Picometros. Mais, então, carga do átomo de nitrogênio, que é 0,36 cargas eletrônicas, vezes a sua posição, que é 132 picometros. Okay. Isso, então, seguindo para a próxima linha, mais a carga do carbono. A carga do carbono é 0,45 cargas eletrônicas.
vezes a sua posição. A sua posição é 0 picometros. Esse termo, no fim, vai acabar se cancelando, mas vamos deixar ele aqui por completeza. Mas, então, a carga no átomo de oxigênio, menos 0,78 E, vezes a posição do oxigênio em X, que é menos 62 picometros. Então, aqui temos todos os termos. O nosso μx vai ficar igual a 32,76 EPM, carga elétrica em 2 picometros, que são as unidades que a gente está multiplicando aqui. Isso menos 47,52 EPM do segundo termo, esse termo aqui. Isso aqui mais 0, porque 0 é 0, menos, então, a contribuição do termo do oxigênio, que vai ser 23,56 EPM. Desculpa ficar no cantinho, mas aqui é picometro também. Isso, então, vai nos levar a um μx, que é igual a... aqui multiplicando tudo, já fazendo essas somas, a gente vai acabar tendo 8,8 EPM. Isso a gente tem que converter, então, para... Pode ser para coulomb vezes metro, para depois ter pai. Basicamente, a gente multiplicando isso aqui por 1,609 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é o valor da carga elétrica. Isso vezes 10 a menos 12 metros. Okay? Então, aqui é picometros. Então, a gente vai acabar tendo a nossa... Então, isso aqui é uma carga eletrônica, isso aqui é um picometro. Cancela aqui. Acaba, então, o μx é igual a 1,40 vezes 10 na menos 30 coulomb metro. Então, como eu já tinha mencionado para vocês, a unidade de coulomb metro acaba sendo dando essas dimensões bem pequenas para os nossos números de dipolo. Vamos então converter esse μx a debye. Isso facilita muito a nossa vida e eu já deixo ele guardado aqui. Então, μx em debyes vai ser 0,42 debyes. Ok? Perfeito. Então, agora a gente segue para o cálculo do μy. Então, vamos lá. O nosso μy será igual. Então, novamente a todos os termos. Então, vai ser a carga do hidrogênio, 0,18, positiva, vezes a posição em Y do hidrogênio, que agora é menos 87 picometros. Então, a gente vai ter a posição Y tanto do nitrogênio quanto do carbono sendo 0. Então, esses termos vão se cancelar. E a gente só acaba, então, precisando do termo do oxigênio, que vai ser menos 0,38 E. E eu esqueci de um E. Ok? Vezes menos 107 picometros. Ótimo. Então, nosso y fica sendo menos 15,66 EPM menos
40,66 ppm. Isso aqui vai nos dar, então, um Mi que é igual a menos 56 ppm. Então, convertendo para coulomb-metro, isso me dá um Mi que é igual a menos 9,0 vezes 10 na menos 30 coulomb-metro e dá em debys menos 2,7 debye. Ok. Então calculamos o μx e agora vamos guardar aqui o μy, que é menos 2,7 debates. E agora precisamos então determinar o μz. Se você olhar as coordenadas do μz, você vai ver que todos os átomos estão em coordenadas z, 0. Então a gente vai multiplicar as cargas todas por 0. Isso vai levar, então, que o μz é igual a 0. Okay? Então o nosso μ ele vai ser um vetor com as seguintes componentes: 0,42 menos 2,7 e 0,0 debys. Então esse é o nosso vetor de dipolo. E se a gente calcular o módulo, então vai nos dar basicamente a raiz quadrada de 0,42 ao quadrado mais menos 2,7 ao quadrado. Então esse μ vai ser igual a 2,7 debys. Esse é o valor do módulo. Ok? Então está calculado. Bom, voltando então ao nosso slide, agora a gente já obteve os resultados que a gente tinha interesse, que é basicamente esse vetor de dipolo, 0,42 em x, 2,7 em y, 0 em z, que é representado graficamente dessa maneira aqui, ok? E ele tem um módulo, então, que é 2,7 debye. Ótimo, então seguimos agora para descrever a interação dos nossos sistemas com campos elétricos. Então, como a gente está falando de interações elétricas das moléculas, o importante para a gente é saber exatamente quando e como elas interagem com campos elétricos. O primeiro efeito de você colocar um campo elétrico em um meio que tem moléculas, ou apenas uma molécula que seja, é alinhar os dipolos com o campo elétrico. Então a gente tem um caso desordenado, como esse aqui, ok? E a gente aplica o campo elétrico, então a gente vai alinhar os dipolos com esse campo elétrico. Obviamente, se o campo elétrico for grande o suficiente para isso. Mas mais tarde a gente entra em mais detalhes desse caso. Outro caso, o que também é um efeito da aplicação do campo elétrico, é o rearranjo das cargas na molécula. Então, o que acontece? A gente tem uma carga aqui mostrada em vermelho, a gente aplica o campo elétrico e a gente passa a ter essa carga mostrada em azul. Isso se chama essa palavra eu sempre me enrolo para falar, me desculpem, gente, eu vou me enrolar. A gente leva então dipolo induzido. Eu já volto à questão da palavra chatinha de falar, me desculpem, mas é realmente enrolado. Então, o que leva o dipolo induzido porque a gente rearranja as cargas. Então, mesmo uma molécula que fosse não tivesse dipolo, uma molécula polar, ela pode passar a ser polar por conta da aplicação do campo elétrico. Isso vai depender, então, desse dipolo ser induzido. E esse dipolo é definido pelo seguinte: a gente tem um Mi estrela, que é um alfa vezes Z. Ok? Esse alfa, então, é a polarizabilidade da molécula, ok? Lendo eu consigo falar ela com mais calma, senão realmente eu me enrolo por falar. Então, alfa basicamente é o quanto a gente pode polarizar
a molécula, dado um campo elétrico E. Então, obviamente, a gente tem uma grandeza que depende diretamente proporcional a essa polarizabilidade e ao campo elétrico E. Quanto maior o campo elétrico, maior o dipolo induzido. Assim como quanto maior a polarizabilidade da molécula, maior também o dipolo induzido. Ok. Esse alfa ele tem unidade de Coulomb quadrado vezes metro ao quadrado vezes joule ao quadrado. É uma unidade meio chatinha. Então define-se, por simplicidade, o volume de polarizabilidade. Ok? Que é o alfa'. Esse é o volume de polarizabilidade. Que ele é alfa dividido por 4π ε0. 4π ε0, vocês já fizeram fenômenos eletromagnéticos, vocês já devem ter visto algumas vezes essa constante, ok? E essa, por si, tem unidade de volume, então fica bem mais fácil da gente tratar as unidades. Então a gente também trata desse alfa', que seria o volume de polarizabilidade. Bom, seguimos então com a polarizabilidade. Dessa vez consegui falar rapidamente. É importante como a gente obtê-la, ok? Então, basicamente, se eu sei o campo elétrico que eu apliquei e eu consigo medir o dipolo induzido, eu posso obter então o alfa, que é a polarizabilidade. Mas pode não ser simples se medir um dipolo induzido, ok? Então, é importante a gente também ter maneiras de calcular a partir das constantes fundamentais das moléculas, ok? E a gente pode fazer isso com essa seguinte expressão aqui. Então, a gente tem um 2e ao quadrado, r ao quadrado, delta E. Sendo E é a carga elétrica, R ele vai ser o raio molecular, e o delta E é a diferença de energia entre HOMO e LUMO. Quem é HOMO? HOMO, ele vem de uma sigla em inglês. Ele é Highest Occupied Molecular Orbital. Então, isso se traduz como mais alto orbital molecular ocupado. Então, a energia do mais alto orbital molecular ocupado. Mas depois eu mostro um gráfico que fica mais fácil de ver. E o LUMO quem é? O LUMO é o Lowest Unoccupied Molecular Orbital. E isso se traduz como mais baixo orbital molecular desocupado. Bom, então o ΔE é HOMO menos LUMO, que também é chamado de gap, principalmente isolantes e semicondutores, que vão ser tratados mais para frente no curso. Mas isso é muito importante para toda a construção de semicondutores e toda a eletrônica que a gente usa hoje. Então, essa propriedade, na verdade, é muito fundamental, não só para moléculas, mas também como para sistemas extensos, semicondutores, isolantes e também os metais, que os metais, na verdade, não tem gap, mas isso é assunto para o futuro. Então, a gente pode ver nessa imagem aqui o gap com mais clareza, ok? A diferença entre HOMO e LUMO. Vamos olhar então para o lítio 2, ok? O lítio 2 ele tem essa configuração eletrônica, um SG2, com um spin para cima e um para baixo no orbital molecular SG. Então, qual é o orbital molecular mais alto ocupado? É o 1SG. Então, o HOMO é a energia do 1SG. E qual é o orbital desocupado de mais baixa energia? Vai ser o 1 sigma U. Então, é o orbital molecular mais baixo desocupado, 1 sigma U. Então, basicamente, delta E vai ser a diferença de energia entre esse cara e esse cara aqui, ok? HOMO menos LUMO. Esse vai ser o nosso delta E, ok? Aqui para o belírio 2, a gente tem o mais alto ocupado como sendo 1 sigma U e o mais baixo desocupado sendo 1 πu. Então, o delta E vai ser essa diferença aqui. E para o boro 2, a gente tem então o mais alto ocupado sendo 1 πu e o mais baixo desocupado é o 2 sigma G, ok? Então, essa é a diferença delta E para o boro 2. Simples, e a gente pode facilmente então obter a polarizabilidade de nossas moléculas.
Ok, depois da polarizabilidade, a gente passa então a olhar para a polarização das moléculas, ok? Não é à toa uma salada de palavras. Cuidado, é muito fácil confundir aqui. Bom, o que é a polarização, então? A polarização, ela é a densidade de momentos de dipolo. Isso não diz muito, um pouco abstrato, digamos. Ela é dada por essa fórmula. P é igual a média de μ vezes n, sendo μ é o momento de dipolo médio e n é a densidade numérica. Densidade numérica é basicamente o número de dipolos por volume, ok? Então, o que isso quer dizer exatamente? Vamos olhar um caso, um fluido sem campo elétrico. Nele, os momentos estão desorientados, ok? Orientados aleatoriamente. Não há uma direção preferencial. Isso leva ao seguinte, que eu mostrei para vocês no início da aula. Então, a gente tem essa distribuição aleatória de momentos de dipolo, orientações da molécula, que leva, então, ao momento de dipolo médio ser zero. Ok? Porque não tem direção preferencial. Se você somar todos os momentos de dipolo, os vetores do momento de dipolo, eu vou ter uma soma que vai dar zero. Ou muito próximo de zero, digamos. Agora, se eu tiver um campo elétrico, ele vai alinhar as moléculas, como eu falei para vocês no início da aula. Então, se ele for grande o suficiente, a gente vai ter essa figura aqui. Todas as moléculas alinhadas com campo. Se ele não for grande o suficiente, a gente vai ter o momento de dipolo médio dado por essa expressão aqui. Então vai ser μ ao quadrado E dividido por 3kBt. Kb é a constante de Boltzmann, T é a temperatura. Então essa seria a distribuição dos dipolos caso o campo seja fraco. Se o campo for forte, então a gente vai alinhar todas as moléculas com o campo elétrico e o momento de dipolo médio vai ser μ, que é o momento de dipolo de cada uma das moléculas. Bom, isso pode parecer simples, mas a gente tem uma aplicação muito concreta para esse efeito, ok, de alinhamento de dipolos. Então, se a gente usar um campo elétrico alternado, ou seja, que eu vou alterando a polaridade do campo, que era mais menos, passa a ser menos mais, eu vou alterando a direção do campo elétrico. Se eu deixar a frequência a qual esse campo se alterna entre mais e menos, menos mais, em microondas, com comprimento de onda de microondas, eu vou ter o seguinte comportamento. Então eu vou alinhar, eu vou jogar a molécula para um lado, tentando alinhar o dipolo dela, aí eu virei o campo, ele vai voltar, tentar alinhar para o outro lado, e assim por diante. Então a molécula vai ficar vibrando em uma certa direção. E isso vai causar um aumento de temperatura, porque eu estou inserindo vibrações nas moléculas do sistema. E que vai levar eu poder esquentar o meu almoço no micro-ondas, ok? Então, basicamente, é com o alinhamento do dipolo elétrico da molécula de água e a interação dela com esse campo magnético, magnético não, desculpa, elétrico, que eu vou esquentar minha comida. Que bom, eu imagino que deve ser bem útil agora, principalmente durante essa quarentena. Ok, então a gente segue para um próximo tópico, que é a permissividade relativa. Então, novamente, um termo novo. Olhe com calma, mas eu estou seguindo a ordem do Atkins, ok? Vocês podem seguir isso no livro tranquilamente, que está exatamente na mesma ordem a explicação. O que é permissividade relativa? Bom, vamos olhar a interação coulombiana entre duas cargas no vácuo. Okay? Isso vocês já viram lá em fenômenos eletromagnéticos. Então a gente sabe que essa interação é dada por Q1, carga 1, vezes Q2, carga 2, dividido por 4π ε0, R. Okay? R sendo a separação entre as moléculas. E o ε0, então, é uma constante da permissividade elétrica no vácuo. Quando as cargas estão em um meio, por exemplo, um fluido, um gás, a gente passa a ter a seguinte interação. Então, basicamente, eu deixo de ter o ε0 e passo a ter um ε,
que vai ser então a permissividade do meu meio, que eu passo a chamar esse meio de dielétrico, okay? Do meu dielétrico. E esse epsilon é um pouco chato da gente usar só o número dele, então a gente pode definir uma permissividade relativa, que é basicamente esse epsilon do meio dividido pelo epsilon zero, que é o do vácuo. Então eu sei quantas vezes maior ou menor é a permissividade desse meio, desse meio dielétrico, ok? Então, por exemplo, a água a 25 graus Celsius tem uma permissividade relativa de 78, ok? Adimensional, ok? Porque eu dividi epsilon por epsilon zero. Então, basicamente, a permissividade relativa da água ela é 78 vezes a do vácuo, ok? Basicamente é isso que eu estou dizendo, que a permissividade da água é 78 vezes maior que a do vácuo. Isso leva a uma redução das interações colombianas por quase 2 ordens de grandeza. Lembre que eu estou dividindo por epsilon. Se eu estou dividindo por epsilon, estou sendo 78 vezes menor a interação entre cargas que estão na água. Então isso diminui a interação colombiana entre as moléculas. Então é muito importante considerar esse efeito do meio quando a gente está fazendo interações elétricas. E é possível obter R com a seguinte equação, que é chamada de Debye. Então, epsilon R, permissividade relativa menos 1, dividido pela permissividade relativa mais 2, é igual a ρ PM M. Quem é ρ? É a densidade do meio. Okay? Água, 1 grama por centímetro cúbico. M é a massa molar da molécula. Água, oxigênio, 2 hidrogênios, 18 gramas por mol. Mais vírgula alguma coisa aí, sem muita importância nesse momento. E PM é a polarização molar, ok? Mais um termo, tomem cuidado. Essa polarização molar ela é dada pela seguinte equação. Na, que é o número de Avogadro, dividido por 3 epsilon zero, permissividade do vácuo, vezes alfa, que é a polarizabilidade da molécula, mais μ ao quadrado, que é o dipolo, dividido por 3 kBt, constante Boltzmann, temperatura. Ok, então esse segundo termo ele é devido ao campo elétrico externo. Se a gente não tiver um campo elétrico externo, então a gente cai na equação de Clausius-Mossotti, que vai ser εr menos 1 dividido por εr mais 2 é igual a ρ, número de Avogadro, alfa dividido por 3 m epsilon zero. Um pouco mais simples, porque não tem um campo elétrico agindo na molécula. Isso também vai valer, obviamente, para moléculas apolares. Afinal, se você não tem influência, não tem polaridade, você não vai ter influência no campo elétrico. Então, você pode usar a equação de Clausius-Mossotti. E, bom, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula para vocês. A próxima aula, então, eu vou falar das forças intermoleculares, ou seja, as interações entre as moléculas. Vai ser íon dipolo, como uma carga interage com dipolo, íon dipolo induzido, forças de dispersão e ligações de hidrogênio. Então, é uma aula que também vai ter conceitos bastante importantes, inclusive vários que vocês podem usar para os trabalhos finais, ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.